Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo dos que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós estamos olhando para a Bíblia nesses domingos pela manhã e tentando compreender e encontrar o Natal do Antigo Testamento. Começamos no domingo passado, a partir do texto lá de Gênesis, capítulo 3, que fala sobre a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, chamado de proto-evangelho por alguns. E nós afirmamos que o Natal fala de um novo no princípio, a partir da vitória definitiva do descendente da mulher de Jesus Cristo sobre a serpente, esmagando a serpente, e que já se anuncia no nascimento do Verbo de Deus um novo haja luz. E assim olhamos tanto para Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, como para João, no princípio era o Verbo, como para o Apocalipse, onde fala também da batalha do filho da mulher contra o dragão, a antiga serpente. Mas que luz é essa? Que luz é essa? Natal é uma época de luz, né? A gente sai iluminando tudo, sai colocando luz em todo lugar, né? Natal é um fenômeno muito maior do que religioso na nossa sociedade, né? Ele é um fenômeno cultural, de consumo, comercial, é tudo isso, né? E um tempo atrás, um grupo de artistas brasileiros, músicos brasileiros, resolveram fazer, não são cristãos não, resolveram fazer um disco de Natal com temas brasileiros, porque fica esse negócio de neve, trenó, não tem nada disso aqui, né? Fizeram um disco de Natal. E tinha uma música lá que chama Brilhinho, e eles cantam Brilhinho, o Natal tá cheio de brilhinho. Porque a gente fica botando brilhinho em todo lugar, né? Botando luz em todo lugar. Ontem a gente estava indo embora aqui, depois do ensaio, a gente saiu para jantar com os irmãos aqui da igreja, depois a gente indo embora, passamos lá na praça em Sumaré, lá. Aí a Nath falou, nossa, como a praça tá bonita, cheia de coisa, né? Aí quando chegamos no nosso condomínio, mais um monte de brilhinho lá também. Falei, nossa, hoje ficou bonito lá, né, Juliano? A Nath ficou assim, encantada. Falei, ela gosta desse negócio de Natal, né? Chama Natália, né? Acho que tem alguma coisa a ver, né? Aí ela ficou, nossa, que lindo, né? A gente traz essa temática da luz, né? A gente traz o tempo todo para o Natal. E isso é uma coisa interessante, né? Alguns vão dizer que isso tem a ver com o fato
do Natal no hemisfério norte, aí de novo, né, fora da nossa geografia, mas no hemisfério norte o Natal acontecia bem no inverno, numa época que é muito escura, tem pouco tempo de luz. Então as celebrações tinham que acontecer quando já não tinha muita luz, então sempre tinha vela, alguma coisa para iluminar, né? Era um tempo que o pessoal ficava acordado, celebrando, e aí tinha que acender. Então daí veria um pouco da tradição das velas de Natal e essas coisas todas, né? Mas, de uma maneira muito interessante, isso acabou casando com um texto bíblico que fala de uma luz, um novo haja luz em Jesus Cristo. E esse novo haja luz é uma luz que vem para um povo que estava em trevas, como fala esse texto aqui. Aqui Isaías está falando de uma promessa do Senhor de restauração para o seu povo, especialmente para a nação de Judá aqui. Uma nação que vivia nesse período sob a sombra das ameaças do Império Assírio. E aí ele diz, olha, vocês estão abandonando o que o Senhor ensinou, vocês têm abandonado a lei, e vai vir punição. Isso é o que o Senhor mandou ele dizer lá no seu chamado, no capítulo 6, quando fala, olha, avisa o povo que eu vou arrancar fora essa árvore, que é o próprio povo. E do tronco vai nascer um broto, que é o remanescente. Então ele está dizendo, olha, ninguém vai ouvir, você vai pregar, ninguém vai ouvir, e eu vou vir com juízo, e eu vou trazer mesmo, de fato, juízo sobre esse povo que está desobedecendo. Mas, já lá no capítulo 6, como aqui também no capítulo 9, há uma promessa de uma restauração completa. E aí ele diz, o povo que estava em trevas viu a luz, haverá uma grande luz sobre esse povo que estava em trevas. Que houve sim uma grande humilhação, ele cita aqui Zebulon e Naftali, ameaçados pelos assírios e de fato conquistados pelos assírios, mas haverá também uma glória especialmente da Galileia dos gentios. E aí ele fala que essa grande luz raia no meio do povo. E aí ele começa a falar de coisas muito além de simplesmente os assírios serão derrotados. Ele começa a falar de uma grande alegria, ele começa a falar de um período de paz em que as vestes e as botas dos soldados são queimadas, porque elas não têm utilidade mais, porque não tem mais guerra. Ele começa a falar de uma plenitude muito maior do que simplesmente resolver a situação ali presente. Essa luz que vem, é uma luz que vem para trazer plenitude, prosperidade. Vai muito além dessas promessas para os problemas específicos. E ele diz, e aqui que está a pista natalina desse texto, ele diz, porque o menino nos nasceu, versículo 6, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Haverá uma salvação geral, uma salvação muito mais ampla do que simplesmente terminar um conflito, um período de paz permanente a partir do governo de um menino que nos nasceu. Haverá. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão de agora e para sempre. Essa promessa de um reino eterno com as características dessa plenitude divina. E que características são essas? Dá uma olhadinha no texto aí, que o texto está muito autoexplicativo aqui, tá bom? Uma característica desse reino de luz. Primeiro, esse reino de luz é um reino de alegria. Alegria. Versículo 3, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Mas ele está falando de duas coisas aqui, aumentar a nação e a alegria. Veja, queridos, nós num planeta com 8 bilhões de pessoas, costumamos não valorizar muito nações crescerem. A gente não costuma valorizar muito isso, ainda mais o Brasil que experimentou crescimento acelerado do século passado até esse século, agora está encontrando uma estagnação da população e até um leve declínio, né? Mas sentiu um crescimento acelerado. Isso aqui não parece uma grande promessa de nada, né? Para nós, porque a gente viu crescer, né? Como é que era lá a música da Copa de 70, Paulo? Era 90 milhões, era isso? Né?
90 milhões em ação, né? E agora já está em mais de 210 milhões, olha só, de 70 para cá, né? 50 e poucos anos. Então, é um crescimento acelerado. Então, a gente não costuma entender muito bem isso, mas, gente, isso tem tudo a ver com o tempo daquela época. No mundo antigo, se você tinha um esvaziamento da sua nação, você estava suscetível a invasões estrangeiras. Porque cada um que nascia era alguém para segurar a espada, para lutar pelo seu povo. O crescimento populacional tinha um valor muito direto, que para nós não é tão grande. A gente vê alguns países aí preocupados com o diminuimento da população por causa de falta de mão de obra, crise de previdência, essas coisas, né? Não com medo de que vão invadir, porque hoje a gente confia muito mais em armas ultra-tecnológicas do que em população. Mas aqui ele está falando do crescimento e da alegria justamente porque um povo que cresce é um povo com estabilidade, um povo que cresce é um povo com plenitude, a alegria está vinculado com isso. Tanto que, quando fala das tristezas do exílio, fala que a grande cidade está vazia. E quando fala das alegrias da restauração, fala, olha, o Senhor vai encher as suas cidades. Então, aumentar a alegria tem a ver aqui com aumentar o povo mesmo, fazer crescer a nação. Esse crescimento e essa alegria estão fundamentados na graça e na bondade de Deus. Aqui não é apenas uma alegria de que o povo vai ficar rindo de bobo. Não é esse tipo de alegria. É a alegria de celebrar o estar sob o cuidado de Deus. É o Senhor que faz surgir a alegria. É como o salmista fala, num contexto pós-exílico, esse texto aqui provavelmente é pré-exílico, mas num contexto pós-exílico, o que o salmista fala? Aquele que semeia chorando voltará com júbilo, trazendo seus feixes, com alegria. A alegria da restauração de Deus, a alegria desse fim dessa opressão do inimigo que está sobre vocês, do jugo que os oprimia, da canga que os castigava. Então é um reino de alegria, um reino de alegria. Eles se regozijam na colheita, como exultam quando dividem os bens tomados na batalha. É um reino de alegria. Mas ele também é um reino de prosperidade partilhada. E aqui ele traz uma figura que tem também a ver com esse fim de guerra, né? Ele tem a ver com esse fim de guerra. Ainda nesse versículo 3, ele diz esse texto que eu acabei de ler: como exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Os momentos de escassez do povo levavam, muitas vezes, a um tipo de atitude bastante egoísta. Primeiro o meu, depois o seu. É a lei de quem pode sobreviver. Mas aqui ele está falando de um momento de riqueza, uma riqueza partilhada, típica de períodos de paz. Paz. E por que paz? Porque a guerra acabou. São os despojos do fim da guerra. Acabou a guerra, vamos partilhar. E agora nós vamos partilhar uns com os outros. A ideia de uma alegria, que não é uma alegria apenas porque individualmente cada um está melhor, mas é uma alegria porque está todo um clima de prosperidade e a falta da preocupação com o inimigo, porque não tem mais inimigo. Entendeu? Essa ideia. Veja como é poderosa essa mensagem para quem está sob a ameaça de uma potência imperial. Falar, olha, vai ter paz, paz suficiente para nós vivermos partilhando sem medo do amanhã, porque a guerra acabou. Essa alegria, sabe que eu não gosto muito desse negócio de ficar dividindo a população por gerações, né? Sabe disso, né? Eu acho que a gente está importando categorias, porque a geração Z, os millennials, isso aí é tudo pensado nos Estados Unidos. Nós aqui temos outra realidade. De vez em quando a gente usa só para tirar um sarro, mas assim, sociologicamente não se sustenta muito, né? Mas teve uma geração chamada de Baby Boomers. Já ouviram falar dos Baby Boomers, né? É a geração lá que nasce na década de 50. E por que eles são chamados de Baby Boomers? Porque eles são fenômeno do Baby Boom.
a explosão de bebês. Não são bebês explosivos não, viu, Edilene? Fica tranquilo, tá? É começar a ter um monte de bebê, né? A explosão de bebê, os baby boomers. E por que começou a nascer um monte de bebê? Porque na década de 40 acabou a Segunda Guerra Mundial. De 45 para frente, há um clima de otimismo que faz as pessoas quererem ter mais filhos. E aí tem um boom de bebês. Os baby boomers são esse fenômeno. E esse período é marcado por um grande otimismo, o pessoal investindo em muitas coisas, fazendo uma alegria assim, né? De que... Mas é o fenômeno do fim da guerra, um sentimento de paz. Durou muito? Não, porque ali não era uma paz de fato. Logo depois, as ameaças de Guerra Fria já estavam de pé de novo. Mas houve um breve período de sentir esse tipo de alegria. Olha, a gente estava em guerra, o mundo parecia que ia acabar e a guerra acabou. E agora a gente tem uma alegria constante aqui à frente. A gente tem uma promessa de alegria permanente. E aí vem todas as promessas disso. Essas figuras, elas são figuras todas da paz, do fim da guerra. Vou pegar esse aqui que é mais parecido com o outro, espera aí. Aí, agora sim. O fim da guerra, a paz que vem, o otimismo, a alegria que vem dessa paz, desse reino de paz eterno. E nesse momento nós vivemos de alegria compartilhada. Partilhamos entre nós. Não vivemos lá escondendo os tesouros dos inimigos na nossa barraca. Nós saímos partilhando com os nossos irmãos. Outra característica desse reino é que não haverá opressão. E aí você pode pensar assim, claro, né, a guerra acabou, não haverá opressão. Mas deixa eu falar uma coisa, existe uma fala típica, uma tradicional, né, dos pensamentos sobre política, especialmente sobre política estrangeira, política internacional, que fala que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? E aí teve um filósofo que inverteu isso e falou, não, a política é a continuação da guerra por outros meios. Que a guerra acabou, mas o vencedor se impõe agora politicamente entre paz, enquanto os derrotados ficam oprimidos. Paz nem sempre significa fim da opressão. Nem sempre significa fim da opressão. Pode haver paz que é simplesmente uma opressão sem resistência. Mas aqui está dizendo que há paz, há alegria, há prosperidade e não há opressão, porque o jugo do opressor foi destruído. Porque não existe mais a vara que os castigava. Foi destruído. Então a promessa do reino de Deus não é essa promessa dessas pazes pouco satisfatórias que nós temos no mundo hoje. Ele está falando de uma paz que não está simplesmente na conjuntura, não está simplesmente nos aspectos exteriores, ninguém está empunhando arma, ninguém está botando fogo em pavio de canhão, ninguém está fazendo isso. Não é esse tipo de paz, é uma paz de dentro, é o fim das guerras que estão dentro de nós, como fala a palavra de Deus lá na carta de Tiago, que as guerras estão dentro de nós, mas não são essas as guerras, mas não continuarão essas guerras. O Senhor Jesus Cristo mesmo falando que é de dentro de nós que surgem todos os conflitos. Essa paz que sai de dentro do coração, em que nós não somos agora potenciais ameaças ao outro, mas nós somos parte da partilha da paz. Então não haverá mais opressão, não é uma paz submetida à vontade de opressores, é uma paz de fato de liberdade. E essa paz de liberdade fica evidenciada nesse versículo 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Não haverá mais necessidade de roupa de combate, nem de bota para pisar os outros, porque a paz está estabelecida. Volta um pouquinho aí nesse livro de Isaías mesmo, no capítulo 2. No capítulo 2, Isaías vai falar sobre o reino do Senhor a partir de Sião. Mas olha que bonito que ele fala no versículo 4.
Ele julgará entre os povos e resolverá contendas entre as muitas nações. Das suas espadas, elas farão enxadas, e das suas lanças, foices. Nenhuma nação erguerá espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. É a mesma ideia. A roupa de combate é queimada, a bota é queimada, porque não vai mais usar. E o que a gente faz com a lança? A gente faz o que com essa lança? A gente pega essa lança e transforma em enxada. O que a gente faz com a espada? A gente pega essa lança e transforma em foice. O que a gente faz com a espada? A gente pega essa espada e transforma em enxada. Os utensílios para tirar a vida viram utensílios de cultivo. Os soldados voltam a ser aquilo que deveriam ser desde o Gênesis. Homens colocados na terra para cultivar e guardar. Há um teólogo americano chamado Shane Claiborne, que ele iniciou um movimento, junto com outras pessoas, baseado nesse texto, em que eles recebiam armas de pessoas que levavam até eles e eles transformavam literalmente essas armas em instrumentos de jardinagem. E aí tinha lá ancinho, Foice, acho que não, que o foice acabou virando instrumento de... Não sei o que eles fazem, todos os instrumentos. Eu nem entendo tanto assim, Tem que pedir para o Gilberto e a Cris aí, que entendem muito de jardinagem, falar, Mas eles fizeram isso. Por quê? Assim eles vão resolver o problema da guerra mundial? Não, queridos, não é sobre isso. É a sinalização de um reino que se espera, um reino de paz. Esse reino de paz é este em que tudo que é feito para a guerra não tem mais valor nenhum. Essa é a promessa do Natal, do menino que nos nasceu. Um menino que é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, mas especialmente é chamado de príncipe da paz. Uma paz que é muito mais do que a ausência de conflito, mas que também é manifestada em alegria, crescimento, prosperidade, partilha. Essa é a promessa que está em Jesus, de uma justiça casada com a paz. E essa promessa, meus irmãos, é que faz com que anjos nos céus anunciem para pastores paz na terra. Muito mais do que cessem todos os conflitos, é que haja conserto em tudo que está quebrado, plenitude em tudo que há em falta. Essa é a promessa de Deus nesse reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a gente faz agora, então? A gente só espera? Não, a gente não só espera. A gente vive pela mesma paz. A gente vive pela mesma paz. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós não somos do reino que fomenta as guerras. Nós somos do reino que anuncia a paz de Deus. Infelizmente, nós não vivemos ainda no tempo em que todas as armas serão transformadas em instrumentos de jardinagem. Mas nós não celebramos esse sinal da queda do ser humano. A gente não celebra isso, queridos. A gente lamenta. A gente lamenta. Sabe? Outro dia eu fiquei abismado que tinha uma igreja nos Estados Unidos fazendo uma rifa de um rifle. Uma rifla. Literalmente, para levantar recursos para fazer não sei o quê. Estavam rifando um rifle. Como eu disse, não é o momento em que não haverá mais armas no mundo, ainda há. Ainda há. Mas acho que isso não é algo a ser celebrado pela igreja. Da mesma maneira que uma igreja entende que não é um momento em que os divórcios acabam, e que tem lugares em momentos em que o divórcio é necessário, até um instrumento para haver justiça, por isso que a lei traz. Mas ela não celebra o divórcio, ela lamenta. Entendeu?
Ela lamenta, é a cultura de paz, é a cultura de família. A gente entende o período que a gente vive de queda do mundo, que precisa de instrumentos de força, mas a gente lamenta que isso seja necessário. A gente não celebra essa cultura. Por quê? Porque a gente anuncia o dia que essas coisas serão exterminadas. Elas desaparecerão. Esse dia vai chegar, por causa do nosso Rei de paz. Sobre os seus ombros está o governo, e a gente anuncia esse governo. E nós somos parte do seu reino agora, então a gente não celebra esse tipo de coisa. A gente só lamenta. E clama, com aquele lamento que eu já falei domingo passado. Ó vem, Emanuel. Clama por essa paz, clama por essa libertação. Pelo fim de toda a opressão. Por uma paz de fato de Deus. E como eu disse, essa paz surge de dentro. Ela não é só dos contextos, ela é também do coração. Então a gente também faz isso. A gente também reconhece, queridos, os conflitos que existem em nós. E a gente também clama ao Senhor que a sua paz reine em nós. Né? A gente também clama que a paz de Deus reine em nós. Queridos, olha, eu falo isso aqui, olha, eu não... Quero deixar bem claro que eu não falo isso em nenhum lugar de superioridade moral. Pelo contrário, a única superioridade que eu tenho aqui é posicional. Eu estou um pouquinho mais alto que vocês, arquitetonicamente só. Não, porque eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa com os mesmos conflitos e ódios no coração. Então eu falo compartilhando num grupo de apoio aqui, entre que todos nós padecemos dessa doença. Há muitos motivos sendo oferecidos para nós, diariamente, para nós nos enchermos de raiva. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa mais tempo bravo, irritado, raivoso nesse mundo, do que manifestando a paz do nosso Rei. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna carrancudo, iracundo, irritado o tempo todo. Porque se você procurar, você encontra motivo para reclamar de qualquer coisa. E reclamação até que tudo bem, vai. Reclamação acontece mesmo. Mas se você não tomar cuidado, a reclamação ela não vira só reclamação, ela vira raiva, ira, ódio. E o ódio ele é falso porque ele te conta uma mentira que é, se você conseguir exterminar aquele alvo do seu ódio, então haverá paz. Veja que a promessa de Isaías aqui não é o extermínio, mas é o reino. Capítulo 2 ele não fala, e as nações serão exterminadas, ele fala, não, esse rei de Sião vai fazer paz entre as nações. Percebeu? Queridos, nós devemos viver uma cultura de paz. Nós devemos viver uma cultura de paz. E devemos pedir que a paz do Senhor reine nos nossos corações, porque Jesus é o príncipe da paz. Amém, meus irmãos? Vamos pedir isso então? Baixe a sua cabeça, fale com Deus. Peça aqui. Confesse diante dele a sua ira, a sua irritação. Pode levar diante dele, queridos. Aquilo que eu falei outro dia aqui. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 12, que a gente não deve se vingar a nós mesmos, mas que nós devemos dar lugar à ira de Deus. Dar lugar à ira de Deus é dizer, Senhor, age, faz justiça. Que não seja minha justiça com as próprias mãos, mas seja a sua. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela paz que o Senhor nos promete e realiza em nós, ó Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, celebrar o nascimento de Jesus Cristo, príncipe da paz, com os nossos corações em paz, ó Deus. Queremos celebrar, ó Deus, com a reconciliação, ó Pai, com a manifestação de uma cultura de paz entre nós
e com os outros. Não nos deixe, ó Deus, passar mais um ano reinados pela ira, pela indignação. Faça, ó Deus, a tua paz reinar em nós, ó Deus. Que assim, ó Pai, sejamos testemunhas, sejamos anunciadores de uma boa notícia de paz no mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.